Boa noite a todos, tudo bem? Graça e paz a todos. Meu nome é Alexander. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha história. Agradecer abundantemente ao pastor Paulão, como ele fez esse convite, ao pastor Cláudio também, que é o meu pastor lá do Projeto Recomeçar. Vocês devem conhecer bem, ele vem aqui muitas segundas-feiras. E de vez em quando eu venho com ele também. É uma bênção, pastor Cláudio, na minha vida. E uma história muito boa que eu posso contar a respeito do que o pastor fez na minha vida. Eu me converti há apenas 4 anos atrás. E eu me converti lá no Projeto Recomeçar. Cheguei lá bem quebrado através de um problema que eu tive. E pastor Cláudio, sabiamente, muito amorosamente me recebeu e me ajudou a restaurar algumas áreas que eu precisava restaurar. E depois desse momento, eu comecei a desenvolver vários estudos na área. Eu me transformei em um escritor, esse é meu livro, Uma História de Superação e Sucesso. Inclusive o pastor Cláudio é que prefaciou o livro. E eu resolvi estudar, eu sou formado em Direito e tenho 2 MBAs em Gestão de negócios e de pessoas, e comecei a fazer muito treinamento na área de coaching. Hoje eu sou Master Coach, além de palestrante e Business Coaching. E eu vim trazer para vocês aqui um pouquinho só do que eu tenho de uma palestra que é muito maior do que essa. Eu montei uma mentoria porque eu entendi, a duras penas em algumas áreas sim, mas entendi através de muito conhecimento e muito estudo, que para que a gente possa ter crescimento profissional e pessoal, você precisa desenvolver, ter sucesso em 10 áreas da sua vida. Quais são essas áreas? Você precisa ter sucesso pessoal, você precisa ter sucesso emocional, você precisa ter sucesso social, corporal, profissional, espiritual, sucesso no lazer, sucesso intelectual, financeiro e no relacionamento. E aí eu trouxe aqui para vocês só 3 áreas. Vou falar rapidamente dentro do tempo que o pastor me concedeu. Ah, não, é para lá. Foi. Essa é uma frase, eu gosto bastante, é uma frase minha. Na vida, ou você ganha ou você aprende, você não perde. Foi. Sucesso emocional. Mesmo que as coisas estejam difíceis, você deve focalizar naquilo que você pode controlar. Eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: geralmente, onde está o nosso foco estarão as nossas emoções. Se você focar em algo que te faz ruim, que lembre algo ruim, as suas emoções também serão ruins. Então, quando você tiver que focar em algo, tente focar em algo que você possa controlar, porque onde está o seu foco, estarão as suas emoções. E cuidar das emoções, eu vejo como algo principal, uma base, talvez, né? Depois do sucesso espiritual, que eu trato com muito respeito, entrego isso com muito conteúdo na minha mentoria, eu vejo que você precisa cuidar muito do seu sucesso emocional, porque se você não cuidar do seu emocional, dificilmente você vai vencer em algumas áreas da sua vida. Gestão emocional mais foco no que pode controlar é igual a sucesso emocional. Você precisa ter o sucesso emocional de que forma? Controlando no que você pensa. Geralmente, a gente não consegue controlar a quantidade de pensamentos que a gente tem por dia, porque pensar é algo às vezes inevitável, mas a gente pode e deve direcionar o que a gente vem pensando para poder cuidar e fazer uma gestão adequada das nossas emoções. Eu falo muito sobre foco e eu aprendi que foco é a habilidade de dizer não às nossas distrações. Geralmente a gente está focado em algo e quer vencer essa tarefa. O que é o foco? É a concentração de energia num determinado ponto, numa determinada meta. E se você se distrai, você acaba dividindo essa energia. E aí o seu foco fica menor, possivelmente você não vai conseguir conquistar essa meta. Eu tenho um exemplo a respeito de foco. Por exemplo, você está na praia e aí está pegando o sol como todo mundo pega, né? A gente não sai de lá bronzeado, mas não sai de lá queimado, no sentido de que pegar fogo, porque o sol, ele está sem o foco, ele está pegando
toda a praia, toda a terra. Se você pega uma folha de papel ou uma folha de árvore seca e pega uma lupa, se concentrar a energia do sol ali, certamente aquela lupa vai fazer o papel pegar fogo. Isso é concentração de energia, isso é foco. E se você se distrai, você vai com certeza diminuir o seu foco. Mas o foco é o quê? É a habilidade de dizer não às nossas distrações. Quando você está focado para manter algo, por exemplo, apesar de ter vindo de colégio público, eu sempre estudei em colégio público em toda a minha vida, né? Só a faculdade que passou a ser particular. Eu sempre estudei em colégio público, mas mesmo assim, eu conto no meu livro que eu consegui passar em 11 concursos públicos. Eu consegui a aprovação em 11 concursos públicos, porque eu foquei no que eu queria. Eu não deixei que as distrações que viam, logicamente, ao todo tempo me buscar, me parar, que elas pudessem me parar. Eu não deixei que as circunstâncias que estavam à minha volta me parassem. Porque eu não posso mudar as circunstâncias à minha volta, mas eu posso mudar a minha reação a elas. Então, a minha reação foi manter foco, foi criar uma possibilidade para que o improvável, que seria eu, como eu conto no livro, que vim de todos os colégios que eu estudei foram públicos. Meu segundo grau é aquele supletivo. As pessoas sabem o que é supletivo? Aquele que você estuda uma provinha e faz, é isso aí. Esse é o meu segundo grau. E mesmo assim eu consegui aprovação em 11 concursos públicos. A aprovação que eu digo, pessoal, é você fazer acima da média que o concurso... Alguém faz concurso público aí? Então, é acima da média que o concurso propõe. Foram 11 aprovações, mas foram 7 vezes que realmente eu passei. Eu não só passei acima da média que o concurso propôs, como também eu concorri o número de vagas e hoje eu ainda sou funcionário público. Anota para lá. Você quer mudar como está se sentindo agora? Faz um teste rapidinho comigo. Se você quiser se sentir bem, lembre de algo que te fez bem na semana passada, no mês passado, no ano passado. Certamente essas emoções virão até você e você se sentirá bem. Mas se você ficar relembrando, remoendo um passado de algo que foi ruim, alguém aqui vai querer ver um filme que não foi bom e você vai ver de novo? Você viu o filme uma vez, acabou, não quer ver mais. Então, por que a gente tem que ficar relembrando esse filme ruim na nossa vida, né? A gente não tem como andar para frente olhando no espelho retrovisor. Acredito que todo mundo aqui entenda que é um carro, ou dirigiu, ou dirige, ou anda de Uber, ou de táxi. Então, não tem como o motorista andar para frente olhando no espelho retrovisor. Certamente ele vai bater, porque a gente tem que focar na direção dos nossos sonhos, focar na direção daquilo que a gente está buscando, não no nosso passado. O nosso passado ele é responsável pelo nosso presente. O nosso passado nos trouxe até aqui. O meu passado me trouxe até aqui. Mas o meu futuro, ele não depende do meu passado. Eu ficar revivendo o meu passado só vai me trazer emoções ruins. Isso vai diminuir o meu foco, vai diminuir a minha gestão emocional e vai diminuir a minha vontade de vencer. Então, não foque no passado. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Então, eu falei sobre o filme. Então, da mesma forma, se a gente quiser se sentir bem, a gente pode naturalmente ficar lembrando de algo bom. Se o filme é bom, você acaba até assistindo de novo. Não é a prática, mas você acaba assistindo de novo. Mas se é ruim, você não assiste mais. Então, para que ficar revivendo momentos ruins que vocês passaram? Ah, o meu negócio quebrou 5 vezes. Isso já passou, isso serviu para te trazer até aqui. Ah, o meu negócio não prosperou durante a pandemia e agora ele está começando a prosperar. Então, vamos focar no que está começando a prosperar. O passado só serve para definir o nosso presente. O futuro é definido pelo nosso presente. É a decisão que a gente toma hoje, independente das circunstâncias que estão à nossa volta. Então é isso. Não é possível dirigir olhando para frente, né? Olhando para o espelho retrovisor. Agora eu vou falar, correndo um pouquinho. Sucesso profissional. Essa é a parte mais importante da palestra de hoje, que é falar sobre sucesso profissional. Aqui é um culto para empreendedores e eu entendo que para que você seja um bom empreendedor, você precisa cuidar do seu sucesso profissional. Para mim, sucesso ele vem através da busca do crescimento intelectual. Então, antes de começar a empreender, eu empreendi um pouco. No momento que eu comecei a empreender, eu era muito intuitivo. Hoje eu tenho uma empresa que ela tem há 12 anos no mercado
E eu tenho ela e mais 5 empresas, porque eu tenho uma menor que toma conta da mentoria. Eu tenho uma empresa de gestão emocional, de gestão de pessoas, eu tenho uma empresa de assistência 24 horas, eu tenho uma empresa de monitoramento de veículos, uma empresa de solução digital e o Instituto de Coach em Niterói. E essas empresas, elas trabalham com uma proteção veicular. Alguém conhece a Rio Bem aqui? Proteção veicular? Então, proteção veicular trabalha lá com a gente, faz parte do nosso grupo de empresas. Então, o sucesso profissional, na minha visão, ela veio através da busca do crescimento intelectual. Eu aprendi com o Flávio Augusto que é o seguinte: a gente não pode se distrair com o nosso crescimento. Enquanto você planta com a mão esquerda, você colhe com a direita. Muitos empreendedores, e eu já passei por isso também, quando não tinha conhecimento, o que eu fazia? Eu plantava com as 2 mãos e depois colhia com as 2 mãos. Então eu vou ter um momento sempre de plantio e de colheita, separado. Repara, se eu planto com as 2 mãos, eu não estou trabalhando com a outra mão, e aí eu só estou plantando. Aí eu vou esperar a colheita para poder colher aquilo ali. E agora, se eu planto com a esquerda e colho com a direita, então eu vou ter sempre os 2 momentos o tempo inteiro. Então, a dica que eu dou para os empreendedores, mesmo que o negócio está indo mal ou está indo bem, você deve continuar plantando, semeando, que uma hora essa colheita seguirá, acontecerá. E aí a dica é muito importante, pessoal. Por favor, prestem muita atenção nisso. Existem 4 processos. Eu vou falar aqui, vocês vão se identificar rapidamente. Existem 4 processos, 4 personalidades. Todo mundo aqui é empreendedor? Quem é empreendedor aí? Todo mundo? Todo mundo? Isso, que beleza, show. Então existem 4 processos, 4 personalidades, 4 perfis que nós encontramos na vida dos empreendedores. São 4 tipos básicos de personalidade que o mundo dos negócios nós vive buscando. Isso é um perfil comportamental do empreendedor. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão se encontrar nesses perfis que eu vou passar aqui. Então, o primeiro perfil é o sonhador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na maioria das minhas empresas sou eu e mais um, meu sócio, o Marcos. Ele é o sonhador. Quando a gente fala aqui o sonhador, não é aquele sonhador no sentido, né, aproveitando aqui a Bíblia, né, que os irmãos de José chamavam que era um sonhador, que era algo pejorativo, né? É o sonhador, é um perfil comportamental do empreendedor. Então, o meu sócio é o sonhador. Ele tem as ideias, ele tem a habilidade, né, de ver as coisas em diferentes ângulos. Eu sou um outro perfil, então a gente dá muito certo. Se nós dois fôssemos sonhadores, já era para o nosso negócio, não. Ele já era, o nosso negócio já era. Ou a gente teria que chamar mais um sócio para trabalhar com a gente, que vai ter os outros 3 perfis que eu vou mostrar. Ou a gente teria que contratar pessoas nos lugares-chave para que essas pessoas desenvolvessem essas características que eu vou passar para vocês. E vocês vão já entender. Esse é o perfil do sonhador. Ele é um visionário que encontra opções e ideias no ar e dá foco a elas. Ele é menos assertivo, por quê? Porque ele tem muitas ideias o tempo inteiro. E isso também não é bom. Por isso que é bom ter ao lado dele um analisador, um indutor e um analisador e um indutor. Então assim, ele é menos assertivo, porém ele é hábil em ver as coisas por diferentes ângulos. Às vezes, a gente está numa situação lá da empresa e o Marcos vem e fala: não, cara, vamos por aqui. Eu falei: caramba, como é que eu não pensei nisso? Não é o meu perfil. Mas eu posso trabalhar essa área, mas é o perfil dele. Já que ele tem essas ideias, eu vou lá e compro as ideias dele e vou analisar as ideias dele, porque eu sou analisador e eu já vou mostrar. Então, fraqueza nos pontos fortes. Estas se aplicam nele se for sim a resposta. Eu vou fazer umas perguntas aqui, essas perguntas, e quem responder sim, possivelmente vai ser um sonhador na hora do perfil comportamental do empreendedor. As suas habilidades de ver a situação por diversos ângulos o tornam indeciso? Alguém tem essa? Se for sim, alguém é? Se for sim, você é um sonhador. Às vezes você diz sim quando quer dizer não. Alguém diz sim quando quer dizer não? Possivelmente você é um sonhador. Logicamente, pessoal, são 4 perfis, 4 personalidades. A gente vai ter sempre um dominante, vai ter um pouco de cada. Geralmente um é dominante, ou às vezes pode empatar 2. Mas geralmente um é dominante. As pessoas se perguntam se está prestando atenção nelas, quando elas estão falando. Se elas perguntam isso é porque você possivelmente é um sonhador. Agora o outro perfil, que é o meu perfil, analisador. Ele serve para ter a certeza que as ideias vão funcionar. Olha como é que dá muito certo eu e meu sócio.
ele tem muitas ideias, eu vou lá e escolho 3, porque eu sou analisador, eu não tenho tantas ideias, mas eu sou o cara que analiso, que eu sou cauteloso, que eu sou orientado a processos, eu faço tudo com rotina, com constância, com disciplina. Ele já não é assim. E não tem nada de errado o jeito dele ou o meu. Apenas temos um jeito diferente, o perfil comportamental diferente. Isso ajuda muito nos negócios. Tende a ser mais reservado e introspectivo. Perfil, ele é cauteloso, orientado pelo processo, como eu disse, né? E por detalhes é um pensador crítico. Então eu estou sempre com aquele pensamento mais crítico. Pô, Marco, acho que esse caminho não é legal não. Poxa, vamos pegar esse caminho aqui, vamos pegar o outro. E ele vai trazendo novas ideias. Aí a gente vai fazendo o negócio prosperar. Perguntas, né? Fraqueza nos pontos fortes. Estas se aplicam no perfil analisador. Se a resposta for sim. Você perde oportunidades gerais que aparecem no seu caminho por conta do seu perfeccionismo? Alguém aí é assim? Eu sou assim. Sorte que o Marcos é sonhador, ele vem com uma nova ideia. É extremamente crítico. Eu sou assim, extremamente crítico com os negócios, total. É possível que afaste as pessoas por parecer reservado? Comigo também acontece um pouco disso. Deixa as pessoas pensarem que é superior e não amigável? Comigo também confesso que aparece um pouco disso daí. Esse é o perfil do indutor. É a galera voltada para vendas, é aquela galera que pega a ideia do sonhador, o analisador analisa, faz toda a crítica que ele possa fazer, cria um processo, bota no papel, e aí o indutor é aquele cara que induz, é o vendedor, o cara que tem mais ou menos as características voltadas para a venda. São espontâneos, espontaneidade emocional, extrovertido, é sociável, é a pessoa totalmente voltada para vendas. Ele é extrovertido, sociável, um comunicador persuasivo, anseia por apreciação, fraqueza nos pontos fortes. Fala tanto que isso tira a atenção do feedback útil. Alguém tem essa característica? Se for sim, essa é a tua característica indutor. Tem dificuldade em se manter focado? Se for sim, logicamente, né, pessoal, você não vai dizer sim para todas, mas se você disser sim para a maioria, certamente esse é o teu perfil dominante. Muitas das atitudes extravagantes parecem confundir as pessoas. Se for sim, você é o indutor. E aí a última característica, último perfil, controladores. Existem para fazer com que as ideias sejam feitas. Ele é assertivo, ele é franco, desempenho na área de gerenciamento. Ele é um competidor nato. Esse daí, o controlador, geralmente um cara que é bom de gestão e ele é bom de executar as coisas. Ele é um cara que você dá na mão a tarefa, ele vai lá e executa, sem hesitar. Esse é um cara muito bom para ter na equipe. Na verdade, você precisa ter na sua sociedade ou na sua equipe principal, um de cada, para que você possa desenvolver as ideias, para que tenha um bom analítico, para que tenha um bom vendedor e um bom executor das ideias. Fraqueza nos pontos fortes. Se for sim, você é o controlador. Você é tão seguro de si que pode estar te transformando em um péssimo ouvinte? Se alguém é assim, você é um controlador. A sua impaciência faz de você argumentar ou ser teimoso? Se for sim, você é um controlador. Você parece intimidador ou agressivo com as pessoas? Você também vai ser um controlador. Vocês entenderam até aqui, pessoal, sobre os perfis? Então, assim, vocês certamente se encontraram aí como o perfil mais dominante, um desses 4, ou possivelmente 2, mas é mais difícil. Porém, é importante você se conhecer, porque se a gente não se autoconhece, a gente não se localiza. Às vezes, na maioria das vezes, principalmente o brasileiro, ele tem muito esse feeling de empreender. Vou empreender, vou fazer tal coisa. E aí vai estudar 5 anos depois. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui fazer pós-graduação em gestão de empresas depois que o meu negócio já tinha uns 5 anos, né? E aí eu fui realmente estudar essa área. E você fica muito mais assertivo nas suas decisões quando você passa a estudar sobre essas questões. Então, lá na minha sociedade eu dei sorte, porque ele é meu amigo de infância, há mais de 30 anos, e aí a gente acabou montando essas empresas. E aí a gente foi e contratou 2 bons gerentes, que não tem a palavra final sim, mas é o nosso
faz parte da nossa estrutura de decisões, que justamente eu sou o analisador, o Marcos é o sonhador, um gerente, o Dias é o controlador, e o outro, o David, é o indutor. Então a gente faz ali um quarteto perfeito, né, para tomar as decisões, na tomada de decisão e na busca do segmento do nosso negócio. Então, tríade da excelência. Tríade da excelência. Eu entendi essa tríade, que eu chamo de excelência, porque ela tem 3 chaves aí, pessoal. E a maioria dos empreendedores acabam se perdendo no caminho, porque não tem essa chave. É tudo muito intuitivo. Então é importante que você tenha rotina, disciplina e constância. Rotina, disciplina e constância. Se você tiver rotina para tocar o seu negócio, o que é rotina? É no dia a dia, você ter, de manhã eu vou fazer tal coisa, à tarde eu vou fazer tal coisa, de noite eu vou fazer tal coisa. Então, você precisa de rotina para que você possa ter excelência no seu negócio. Você precisa de disciplina, que é fazer as coisas no momento certo. E precisa ter constância, porque a constância, ela é amiga do sucesso. É fazer um pouco cada dia, não tudo num dia só. Vou emagrecer, e aí eu vou ficar 2 dias sem comer. Não adianta nada, no terceiro você vai comer pelos 3 dias, dos 2 mais 1 que você comeu. Então, constância, ela é a amiga do sucesso. Falei sobre disciplina, sobre rotina, que é um hábito, você precisa manter os hábitos. Principalmente eu daria a dica de hábitos matinais, para que você possa já turbinar o seu dia, começando o dia com hábitos matinais, é o que você melhor pode ter para o seu próprio negócio. Mas o meu negócio é de noite, então você vai adequar para a noite, logicamente. E aí disciplina, é a responsabilidade, é você dizer sim para você mesmo, é você dizer sim para os seus propósitos. E vou dizer para vocês, às vezes as pessoas falam muito, você precisa estar motivado para fazer. Não, você não precisa estar motivado para você precisa ter disciplina para fazer. Porque se você tiver disciplina, você vai estar fazendo as coisas mesmo sem estar motivado. Isso é ter disciplina. Disciplina é você acordar cedo para correr porque está frio, porque está chuvoso, porque você tem um objetivo de cumprir uma prova. Ou disciplina é você chegar em casa mesmo cansado e estudar porque você tem um compromisso. Isso nem sempre você vai estar motivado. Vai chegar em casa cansado, um dia inteiro de trabalho, ainda vai estudar? Vai. Isso é falta de motivação? Mas vai deixar de fazer? Não. Porque se você tiver rotina, disciplina e constância, você vai obter sucesso. Constância é a perseverança, né? É o terceiro pilar, porém é um dos mais importantes que eu considero. Você precisa ter perseverança, constância, fazer sempre. Não é fazer muito de uma vez só, é fazer um pouco todo dia, mas fazer sempre. Agora eu vou para o último pilar, né? Que é o sucesso pessoal. O verdadeiro segredo do sucesso está em manter o compromisso com o processo, sem se apegar emocionalmente aos resultados. Às vezes a gente foca tanto lá no resultado. Vou dar um exemplo que é mais prático para todo mundo. Eu preciso vender, fazer 100 vendas esse mês. E se você ficar focando só nas 100 vendas, no número 100 vendas, você vai esquecer o processo, o caminho. Ou então possivelmente você vai estar no caminho e vai esbarrar em algumas coisas, porque a sua visão está lá no final do processo, no final do caminho. Então, você precisa não se apegar emocionalmente ao resultado, e sim se apegar ao resultado no sentido de criar o seu planejamento. Fórmula da vitória: fé inquestionável, mais esforço em comum é igual a vitória. A fé que eu estou dizendo aqui, pessoal, embora a gente esteja num ambiente gospel, dentro aqui da igreja do pastor Paulão, eu estou falando dessa fé de acreditar em você. Não seria fé em Deus, é acreditar em você, acreditar que você vai fazer, acreditar que você é capaz de cumprir, acreditar que você é capaz de desenvolver o seu negócio, acreditar que você é capaz de tocar o seu negócio, acreditar que você é capaz de receber essa oportunidade e avançar. Mas não adianta só acreditar em você e ficar sentadinho na cadeira esperando as coisas acontecerem. Você precisa fazer um esforço em comum. O que é um esforço em comum? É um esforço extraordinário. É um esforço que você dificilmente faz. Ele não é comum. Então, se você quer ter vitória, você precisa de uma fé inquestionável, acreditar em você, independente de qualquer circunstância, e fazer um esforço em comum. Eu tive uma fé inquestionável, embora não tinha esse conteúdo como estudo na minha vida, mas eu tinha uma fé inquestionável que eu ia conseguir passar no meu primeiro concurso. Eu tinha uma fé muito grande e eu fazia um esforço em comum. Eu tinha
16 anos de idade, e eu estava fazendo um cursinho preparatório para sargento da aeronáutica. Então eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, levava marmita, levava livro e ia estudar. Estudava o dia inteiro, de segunda a domingo. De segunda a sexta, de 7 às 10 da noite, sábado era de 7 às 3 e domingo era até às 11 horas. Mas eu estudava todos os dias. Eu tinha uma fé inabalável, inquestionável, mas eu tinha um esforço muito grande para passar. Consegui passar para sargento, me formei sargento. Com 18 anos de idade eu já era sargento da aeronáutica. Eu passei no meu segundo concurso, um dos mais difíceis, né? Alguém conhece aqui a Academia da Força Aérea? A AFA? Então, eu passei para a AFA em 1996. Eram 30 vagas no Brasil inteiro. E eu consegui passar. Só que, lembra que eu falei que eu passei para sargento? Eu me formei sargento? Né? A aeronáutica serve o Brasil inteiro. E na minha vez, só abriu vagas para o norte. Eu fui morar em Belém do Pará, com 18 anos de idade, eu já morava sozinho e era sargento. Então eu era sargento de uma garagem de veículos, né? E tinham mais de 20 soldados e cabos, que tinham alguns lá que tinham mais tempo de garagem do que eu tinha de idade. E eu fui lá para poder gerenciar esse pessoal. E chegando lá, eu resolvi estudar para a AFA, para a Academia da Força Aérea, mesmo já sendo sargento. Porque eu tenho em minha mente, inclusive uma pulseira da minha mentoria, que o sucesso não se aposenta. Para mim é uma frase muito forte. O sucesso, ele não se aposenta. O sucesso é a busca constante da excelência. Essa é a minha visão de sucesso. E aí eu estudando lá, nós tivemos que montar um grupo de estudo, porque em Belém do Pará, em 1993, não tinha nem shopping. Só tinha 6 cinemas. Na Tijuca, nessa época, devia ter uns 15 cinemas. E aí nós ficamos lá, montamos grupos de estudo. Enfim, para encurtar a história, só passaram 2 pessoas do norte do Brasil. Eu e mais um. Quando eu falo norte, eu não falo só Belém, né, pessoal? Belém, Manaus, Macapá, Amapá, enfim. O norte inteiro do Brasil. Só passaram 2 pessoas. Nós 2 éramos de Belém. Então, assim, foi um concurso para 30 vagas para o Brasil inteiro. Caiu em inglês, inclusive. Eu estudei em colégio público, eu não tinha inglês no colégio público. Não tinha nem geometria, dirá inglês. E aí nós nos esforçamos, tivemos uma fé incrível e tivemos uma fé incrível na nossa capacidade e fizemos um esforço bem extraordinário. Contratamos pessoas para estudar com a gente, contratamos professores, porque lá em Belém do Pará, em 94, não tinha cursinho preparatório, lógico, não tinha nem shopping, dirá um curso preparatório. Então, as vagas eram tudo, como acho que ainda é a maioria dos concursos, para o sul e sudeste, um pouco do centro-oeste. Então, imagine no norte do Brasil. E aí eu consegui esse êxito muito bacana através de buscar o esforço em comum e uma fé inquestionável. Essas 2 atitudes que elevam os seus maiores objetivos de possíveis a aprováveis e a inevitáveis. Então, quando você usa essa equação da vitória, pode parecer algo simples, pessoal, mas muitas vezes a gente deixa de usar um daqueles pontos ali. Por exemplo, se tua fé é 3, o teu esforço é 2, a tua vitória é muito pouco. Então, assim, você precisa fazer muito, ter muito esforço e ter muita fé, não só em Deus, mas no que você pode fazer com você, com a sua vida, com a sua empresa. Porque Deus vai fazer aquilo que é improvável. Deus vai fazer aquilo, vai fazer o sobrenatural. Você pode pedir a Deus... Oi? Ah, sim, desculpa. Você pode pedir a Deus, poxa, Deus, me dá uma empresa, Ele vai te dar essa empresa. Mas quem vai administrar ela é você. Esse esforço é seu, de levantar todos os dias de manhã, acordar cedo, abrir porta, fechar porta, lavar, panfletar. No início dos meus negócios eu panfletava. Eu mesmo saía panfletar, eu subia no poste para pendurar banner. Então, assim, Deus vai dar as oportunidades, sim, e tem dado muito para a gente. Glória a Deus por isso. Mas a parte que é a sua parte, a parte natural, é para você fazer. E aí, para o último ponto, as 4 características que encontramos na vida dos empreendedores vencedores. São 4 características que vocês vão encontrar na vida dos empreendedores vencedores. Ousadia, coragem, vença suas limitações e encare a sua realidade. Essas são as 4 características que eu vou passar para vocês, as 4 características, e vou ilustrar com algum personagem bíblico que vocês vão lembrar do que eu estou falando.
A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus. A diferença está no seguinte ponto. É porque o vencedor decidiu fazer coisas que o perdedor abriu mão de fazer. Essa é a diferença básica. Ah, mas as circunstâncias sim, acontecem as circunstâncias sim. Mas na maioria das vezes, o perdedor deixa de fazer as coisas que o vencedor decidiu fazer. Essa é a diferença. Ela não está em Deus. Como o pastor Cláudio fala na palestra dele, Deus não tem uma panelinha, vai vencer você, vai vencer você. Não. Vai vencer quem decidir fazer as coisas que tem que fazer. Infelizmente, os perdedores sempre existirão, deixam de fazer as coisas que os vencedores fizeram. Então, não depende das circunstâncias, como eu disse para você, a gente não pode controlar as circunstâncias à nossa volta, mas a gente pode e deve controlar a nossa reação às nossas circunstâncias e mudar a história da nossa vida. Eu vim de uma família muito humilde, financeiramente, intelectualmente, mas resolvi encarar as circunstâncias de frente e decidi mudar o destino da minha história. Amém? Vamos. Agora eu vou compartilhar com vocês ousadia. Ousadia. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Que nunca aconteceram. Isso é sobre ousadia. Seja ousado, faça. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi, ou para que seu negócio avance como nunca avançou. Então, você precisa ser ousado. Tenha ousadia, tenha coragem. Ousadia, deixa eu voltar aqui. Ousadia, quem foi extremamente ousado na Bíblia? Pedro. Pedro foi muito ousado. Ele fez coisas que ele nunca tinha feito, diga-se de passagem, que nunca ninguém fez, né? Jesus chamou, apareceu e ele foi, saiu do barco e caminhou sobre as águas. Então ele teve ousadia, ele fez uma coisa que nunca fez, que nunca fizeram, e teve muita ousadia para fazer isso. Então ele conquistou algo que nunca ninguém conquistou. Então seja ousado no seu negócio. Ser ousado não é ser irresponsável. Ele fez aquilo porque sabia que Jesus estava com ele. E a todo momento em que ele tinha essa certeza, ele estava andando. Quando ele perdeu o foco, ele acabou afundando. Então, a segunda característica na vida dos empreendedores vencedores é a coragem. Seja corajoso. Tenha coragem, coragem para enfrentar as adversidades, as circunstâncias, não interessa o tamanho delas, porque toda vez que você tiver um problema e focar nele, Davi não focou no gigante. Davi focou no resultado que ele ia ter se ele conseguisse matar o gigante. Então, Davi teve muita coragem, porque o problema não é lugar para colocar a sua atenção, porque o problema, pessoal, guarde essa frase, ele precisa de energia para sobreviver. Se você dá energia para o problema, ele sobrevive. Se você tira energia do problema, ele não sobrevive. Então, não dê energia, pensei que era o meu carro, eu não lembro da placa mesmo. Então, porque problema não é lugar de colocar a sua atenção e seu foco. Problema precisa de energia para sobreviver. Então, se você der energia, você alimenta o problema, ele cresce e vira um grande monstro. Então, Davi teve coragem. Davi não focou no gigante, Davi focou na solução. E onde está o seu foco, como eu disse lá no início, estão as suas emoções. E ele focou em Deus. E aí ele foi lá e conseguiu derrotar o gigante. Ele teve coragem. Encare sua realidade. Encarar a sua realidade é algo muito importante na vida de um vencedor, de um empreendedor. Às vezes a realidade que a gente tem é o mínimo, mas fazer o quê? É com essa realidade que a gente vai. Tem aquilo que você quer, você trabalha o que você tem, entendeu? E não fique pensando no que você não tem. Foque no que você tem. Enquanto você trabalha o que você tem, entendeu? Você vai conquistando o que você quer. Estamos acabando, é o último slide. Encare a sua realidade. Um exemplo também que eu tenho é de Gideão, né? Gideão estava malhando trigo onde? No lagar, que não é o local ideal para malhar trigo. A dificuldade dele era essa. Essa era a realidade dele, mas ele não deixava de malhar trigo, porque ele não tinha a eira para malhar o trigo. Ele malhava o trigo no lagar, onde deveria
usar para amassar as uvas. Então ele encarava a realidade dele, ia lá e fazia. Porque quando a gente não tem o que a gente quer, a gente trabalha o que a gente tem. Não fica lamentando, porque minha loja vende menos, porque o meu negócio não está avançando. Trabalhe o que você tem, encare a sua realidade. E agora a última característica, vença as limitações. Preste atenção nisso, pessoal, por favor. Vença as limitações. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Vou repetir. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Vencer as limitações, você pode se acovardar diante das suas limitações, né, pelas circunstâncias, ou você pode vencer. Porque se você quer ser um vencedor, tenha ousadia, coragem, encare a sua realidade e vença as suas limitações, que você vai alcançar a vitória. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Amém. Obrigado. E quem quiser, só mirar ali o telefone, que já vai aparecer aí a minha rede social, meu Instagram, meu site. Só mirar o telefone ali pro QR Code que aparece aí.